Continuando a relembrar o conteúdo da aula de ontem, a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre as aspas, que além de destacar uma fala de um personagem, ela também tem outras funções, tá? Uma das primeiras funções citadas na apostila é citar. O que é citar? No caso da aspas, é a gente transcrever ou reproduzir algo que alguém já disse, tá? E aí a gente dá os méritos a essa pessoa colocando as aspas. No segundo caso, a gente tem aí palavras estrangeiras e gírias ainda não incorporadas ao nosso vocabulário, ou seja, quando a gente tem palavras de outra língua que ainda não foi identificada no nosso português, a gente utiliza essas aspas. Olhem um exemplo aí, ó. No desfile havia muita confusão no backstage. Então, essa palavra backstage, vocês vão reparar que ela está entre aspas, porque é uma palavra de fora, é uma palavra estrangeira, e ela não é incorporada no nosso vocabulário, então ela precisa de aspas para ser inserida nas falas e na escrita. Outro caso é o uso de gírias. Olha aqui, ó. Véi. Onde você vai essa hora, véi? Ou seja, eu coloquei aspas porque é uma reprodução de gíria, então a gente precisa colocar aspas. Quando a gente usa em nomes de livros, revistas e textos, entre outros, tá? Quando a gente for citar na nossa escrita um texto, um livro, uma obra de outro autor que seja, a gente precisa sinalizar essa obra com aspas. As questões foram feitas a partir da obra do Pequeno Príncipe. Aqui, ó, sinalizado com aspas, tá? As aspas também são usadas como recurso expressivo, principalmente para marcar uma ironia, quando se declara ao contrário do que se pensa. Estava tão atento à aula que os olhos cansaram-se e fecharam. Olha aqui esse atento. Por que ele está demarcado com aspas? Porque essa fala era irônica. Ele estava atento? Claro que não. Por que ele não estava atento? Porque os olhos se fecharam e cansaram-se. Então, eu sinalizei essa palavra atenta aqui porque ela é uma palavra irônica, tá? Vamos corrigir o número 13. Justifique o uso das aspas nas situações a seguir. A gente precisava só justificar se é uma citação, se é uma palavra estrangeira ou gíria, se é um nome de livro ou se é uma ironia por acaso. Na letra A, miadas em rima. A gente vai identificar onde que está com aspas e vai justificar o motivo, tá? Gatos podem ser preguiçosos, ariscos ou carinhosos, e todos esses tipos estão em Os Gatos, Companhia das Letrinhas. Olha aqui essa citação. Os Gatos é uma obra, então a justificativa para o uso da aspas na letra A é destacar um nome de uma obra, que no caso é Os Gatos. Na letra B, quando foi criado, contudo, o vestibular não causou grande impacto junto aos estudantes, pois além de faculdade, ser algo ao alcance de poucos, já havia um conjunto de exame de admissão. Diz Tatiana, olha, diz Tatiana, ela usou de uma citação, então as aspas foi usada aqui porque foi uma citação de uma pessoa, então destacar uma citação. Na letra C, naquela embaraçosa situação, a garota afirmou de modo convincente: a gente fomos mais cedo que eles. Destacou uma forma verbal empregada de maneira errada, tá? A gente fomos, não é a gente fomos, a gente foi mais cedo, tá? É como se a gente usasse aqui para ironia, tá? Para destacar algo que está errado. D. No Twitter, o aluno enviava direct message. Olha, direct message. Uma palavra estrangeira, então a gente precisa colocar entre aspas, destacar uma expressão estrangeira. Na letra E, ontem quis ir à praia, mas sujou. Minha mãe me ligou pedindo um favor. Sujou aqui está empregado de maneira denotativa, no sentido do dicionário? Da maneira conotativa. Sujar aqui é no sentido que deu problema, que não vai poder ir à praia, tá? Então, a gente usa isso aqui como uma gíria. Então, a gente está destacando esse sujou porque é uma gíria,